E aí eu já pego esse gancho, que muitas vezes vocês não têm, né, alguns processos não têm indicadores. E entendem, né, assistem aqui no nosso bate-papo, é importante, a Bárbara comentou que é importante ter indicadores. E aí, gente, saem construído um monte de indicadores. Não é assim que se faz, tá? Por quê? Porque imagine, se você tem lá num painel, dentro do teu processo de acompanhamento e gerenciamento, um monte de indicadores, as pessoas acabam se perdendo. Bom, o que eu tenho que fazer então? Verifique o que é relevante para a estratégia da sua área. O que realmente de indicador hoje você precisaria melhorar? Então, foque nesses indicadores. Claro que isso vai ser escolhido com gestão, né, com muita análise, com pessoas que conhecem o processo, mas é importante que os poucos indicadores que tenham sejam realmente controlados, tenham dados confiáveis e sim seja feito um gerenciamento sobre eles. Até porque eu não sei se a empresa de vocês mensura, mas existe um custo de gestão desse indicador. Como assim, Bárbara? Vamos lá. O que acontece, gente? As pessoas vão destinar tempo para coletar as informações, outras as mesmas pessoas vão destinar tempo para fazer a análise, né? Algumas decisões serão tomadas sobre esse número, então o que acontece? Imagine que você tenha no seu setor 20 indicadores, que isso é bem comum de acontecer. E aí, quando você pergunta para o gestor, ele vai te dizer, não, realmente todos eles são importantes. Imagine o tempo que é utilizado para fazer a coleta de todos esses dados. Gente, tempo é dinheiro, então existe um custo nessa coleta, existe um custo nessa análise, existe um custo de tempo nessa tomada de decisão. Então, poucos indicadores são mais efetivos. Um erro gravíssimo e que muitas pessoas, muitos gestores não dão a devida importância a isso. Vamos lá. Já fiz alguns trabalhos onde, por exemplo, existe um cálculo de percentual. Aí o que acontece? Você chega, né, para o pessoal da linha operacional, e isso, gente, eu não estou falando só da linha operacional não, tá? Isso em vários níveis. Como que calcula esse indicador? Qual é o propósito dele? E as pessoas falam assim, esse indicador, hoje, nosso resultado atual está em tantos por cento. Tá, mas como que é feito o cálculo? As pessoas não sabem, o sistema calcula. Não, é o sistema que nos dá essa informação. Gente, isso não pode acontecer. Um indicador, você precisa saber calcular, você precisa realmente entender o que compõe, qual é o objetivo, qual é o propósito de ser medido, né? É a mesma coisa quando eu faço essa ligação com o exemplo do Pareto. Então, muitas pessoas não sabem como construir um Pareto, né? Elas colocam uma informação e aí o próprio sistema já gera automático. E às vezes as pessoas não entendem o que significa aquele gráfico de Pareto. É mais ou menos isso nos indicadores, né? Fazendo a relação. Você tem informações que compõem esse indicador, você precisa entender como ele é calculado. Até porque, entendendo como ele é calculado e qual é o propósito, as pessoas também têm mais cuidado no momento da coleta. Então, eu vou coletar esse indicador dessa forma porque ele é calculado dessa forma. Porque eu tenho que ter esse devido cuidado, né? Por exemplo, tempo de setup. Quando que eu realmente aciono um cronômetro, um contador, o que for, né, de tempo ali, um relógio, que ele deve começar a medir esse tempo, certo? Então, precisa realmente a equipe entender como que isso é construído, como esse indicador é construído, para poder ter cuidado também na coleta de dados. E como construir os indicadores, né? Como definir, como fazer o gerenciamento? Eu vou mostrar para vocês aqui 4 passos. Existem várias formas, mas essas são as formas que eu considero mais assertivas e que eu já vivenciei. Então vamos agora para os 4 passos de como construir um indicador. Bom, a gente já entendeu até aqui que os indicadores eles servem para a gente acompanhar um determinado resultado, para ver se ele realmente está atingindo a meta ou não, e se nós temos algum problema. Eles servem para nos indicar se há algo dentro do processo que a gente precisa melhorar. Por quê? Porque não está atingindo a meta. O primeiro passo o indicador precisa ser mensurável. Então imagine que você tem um projeto, né, onde você tem um objetivo e o seu objetivo é
assegurar a qualidade dos produtos. Bom, mas esse indicador pode ser um indicador, né, quantitativo. Mas, se eu for fazer todo um projeto, como eu vou medir se realmente foi efetivo ou não? Bom, eu vou pensar em outro indicador que faça mais sentido para o nosso trabalho. Pode ser por conformidade de peças. Bom, esse é um indicador mensurável, ele é quantitativo. Então, ou seja, de uma produção X, vamos supor lá de uma produção de 1000 peças, eu sei que as 1000 peças estão conformes. Avaliei, né, com algumas características e sei que 100% das peças estão conformes. Bom, indicador de percentual de conformidade de peças, né, é um indicador super interessante, um indicador válido para o nosso processo, né, para entender sim que a gente vai entregar todos os produtos com qualidade para o nosso cliente. Agora, vamos supor que eu só colocasse assegurar. Como que você me garante, como que você vai medir se realmente você assegurou a qualidade? Não tem como medir, isso é qualitativo. Então, cuidado, quando for criar um indicador, ele deve ser quantitativo, mensurável. Cuidem isso. Bom, Bárbara, eu vou chegar no meu processo hoje e eu não tenho indicadores ou eu vou avaliar meus indicadores. Eles são quantitativos, né? Mensuráveis? Sim, ok. Não são? Avalie e refaça os seus indicadores. O indicador, ele precisa atender aos objetivos e à estratégia da empresa. Vamos lá, como eu faço isso? Imaginem que você tenha um indicador, né, você tem um objetivo de atendimento à demanda, né? Então, como que eu faço para ter um indicador, né? Ou seja, como que eu faço para entender se realmente eu estou atendendo a demanda do cliente no momento que ele necessita? Um indicador que é bem conhecido nessa área é o de sellout, ou seja, se eu realmente atingir, né, entrega para o meu cliente do produto no momento que ele solicitou, né, dentro do prazo ou no momento que ele solicitou. Então, esse é um indicador onde você consegue mensurar e entender se você realmente atendeu a demanda do cliente. Ele vai a favor, né? Ou seja, ele está relacionado com a estratégia. Por quê? Porque qualquer empresa, né, que preze pelo cliente, ela realmente entrega os produtos no momento que o cliente solicita, no momento que o cliente está disposto, né, a comprar esse produto. Terceiro ponto, o indicador ele precisa ser simples. Gente, não compliquem. Toda vez que você for complicar, o que vai acontecer? A tendência da equipe não entender é muito grande. Mas não sei se você já passou por isso no processo de chegar lá e questionar, né, as pessoas, como que você compõe, né, como que é feito esse indicador? Eu não sei, isso é só um engenheiro que sabe fazer, isso é só o gestor que sabe calcular, é muito difícil. Eu já ouvi isso muitas e muitas vezes, gente. Faça um indicador simples, faça um indicador onde todos conseguem entender. Por exemplo, um indicador simples é percentual de perda no processo, tá? Então, ou seja, eu tenho que produzir 1000 produtos, né? Cada produto vai uma embalagem, então eu vou utilizar 1000 embalagens. Mas aconteceu uma perda no processo, eu rasguei uma embalagem, eu usei algumas embalagens, eu usei 1100 embalagens e não 1000. O que acontece? Eu consigo calcular o meu percentual de perda, ou seja, nesse caso eu tenho 10% de perda, né? Era para utilizar 1000 embalagens e utilizei 1100, então logo eu tenho 10% de perda nesse processo. Eu sempre falo que tem que ter um pouco de cuidado em relação a percentual, porque as pessoas precisam entender o que é esse percentual, tá? Ele é importante para o processo indicador? Sim, mas você precisa entender o que é esse percentual, porque às vezes em um processo perder 1% é muito, em outro é pouco. Então, quando você tem o número em quantidade de peças, fica mais fácil de entender. Mas também você tem que ver que normalmente a perda ela é diretamente proporcional, né, ao volume de produção. Então, o percentual é algo que sim, ele pode ser calculado, mas você pode, depois de fazer o cálculo, transformar isso para quantidade e aí fica mais factível para quem está operando no processo.
é só uma sugestão. Bom, nós já falamos aqui que o indicador ele precisa ser mensurável, atender aos objetivos e estratégia da empresa, ser simples e agora o nosso próximo passo é, ele precisa ser confiável. Lembrem que eu comentei no início do nosso bate-papo? Gente, qualquer informação que você vai utilizar para compor um indicador deve ser confiável. Então, o interessante é que quando você tiver um indicador, né, definido, então, por exemplo, definimos que iremos mensurar tempo de troca de máquina, né, o setup, mas tempo de troca de peças lá, entre um produto e outro. Bom, ao colocar esse indicador, acompanhe o indicador, acompanhe como ele é medido no primeiro turno, como é medido no segundo turno, as pessoas realmente entenderam esse indicador, tá fácil de coletar os dados, não é só uma estimativa, né? Porque às vezes as pessoas, isso aqui deu aproximadamente 20 minutos. Não, ele precisa realmente ser cronometrado esse tempo, até para ser mais confiável o indicador. Então, atenção para isso também. E existem alguns pontos importantes para que o indicador ele se torne viável e fácil de realmente acontecer dentro do processo. Então, eu já falei da questão da confiabilidade, a questão de ser mensurado, existe também a questão de ele ser realista, né? Então, assim, realmente aquilo está acontecendo, é fácil de medir, a questão do custo-benefício. Então, você precisa ter esses cuidados para que realmente você tenha um indicador confiável.